Seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta, eu vou conversar com a economista Leila Pellegrino. Seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta. Hoje nós vamos falar aí da queda de investimento estrangeiro no Brasil. Temos muito o que discutir sobre isso. Seja muito bem-vinda, Leila. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. De forma introdutória, eu gostaria que você falasse aí: vamos ter queda de investimento causada por quê, Leila? Bom, muito obrigada, Guga, pelo convite, é uma alegria estar aqui. Bom, na verdade, a gente está vivenciando um momento, sim, de queda do investimento estrangeiro no Brasil, né? Essa queda já foi observada logo no começo do ano, é uma queda que já vem do ano de 2020, ainda mais acentuada, com uma tendência de ser acentuada de forma, né, mais importante, mais expressiva agora, né, em 2021. E essa queda desses investimentos está muito relacionada com o nosso ambiente macroeconômico no momento, né, que é um ambiente que inspira muita insegurança, né, que inspira muita atenção. Então, a gente tem um momento em que os investidores estrangeiros estão adiando suas decisões de investimento ou ainda repensando essas suas decisões de investimento no Brasil. Agora, dentro desse contexto, né? Você acha que um motivo que agrava é a pandemia? Você acha que o modo e o crescimento que o Brasil tem nos números de casos de coronavírus pode estar espantando um pouco o investimento internacional? Sem dúvida, né? Se a gente for pensar nessa questão do impacto econômico da pandemia sobre diversos níveis, diversas dimensões da atividade econômica, mas nesse caso em particular, né, na questão do investimento estrangeiro, né, o que a gente tem? A gente tem uma retração da atividade, a gente tem uma série de impactos negativos, né, que vem da dificuldade que nós estamos encontrando no momento de controlar a pandemia. E essa dificuldade, né, está impactando diretamente na atividade produtiva e está ampliando a incerteza dentro do ambiente macroeconômico, né? E esse aumento da incerteza é que provoca essa cautela do investidor externo. Agora é o que eu falo, na visão do investidor, né? O fato da gente não controlar a pandemia gera medo de investir também? Você acha que isso é a política pública que a gente adota em relação à pandemia pode espantar investidores? É isso mesmo? Pode sim. Na verdade, não só investidores, né, mas todos os agentes econômicos estão revendo suas escolhas, mesmo o consumidor, né, dentro da sua casa, né, na iminência de não saber se vai conseguir trabalhar amanhã ou de se ele vai ter renda ou não no futuro próximo, também vai fazer uma revisão dos seus gastos, né, vai ser mais cauteloso na forma como atua na economia. Da mesma forma, né, os investimentos produtivos e ainda de uma forma ainda mais exacerbada, os investimentos produtivos estrangeiros que são de longa duração, que, né, estão apostando na atividade produtiva nacional. Agora, quais outros fatores vão tirar a pandemia de lado? O que faz aí o investimento no Brasil cada vez mais cair? Bom, a gente tem que ter, na verdade, uma questão importante para manter esse investimento presente no Brasil, né? Primeiro, são as oportunidades de realização desse investimento, né? Então, o investidor ele quer um ambiente de negócios que seja favorável, que seja positivo, que ele quer um ambiente de negócios que lhe ofereça possibilidades de ganho, sim, né? Mas a gente tem que lembrar que esse investimento, esse investimento direto estrangeiro, ele é muito importante para a atividade econômica como um todo no Brasil, né? Ele gera emprego, ele gera renda, ele promove uma série de ganhos, né, importantes para a atividade econômica, e ele espera, né, esse ambiente de negócios favorável. Como a gente tem uma série de distorções, uma série de dificuldades, né, já há tempos discutidas no ambiente de negócios brasileiro, ou seja,
o fraco desempenho econômico, a dificuldade de manter, né, o gasto público sob controle, por exemplo, a incerteza, as dificuldades de se fazer negócio, os processos burocráticos, né, as limitações de infraestrutura, tudo isso acaba desestimulando também, sendo fatores importantes, né, de restrição das possibilidades de investimento. Agora, você acha que isso é um cenário que tende a piorar? É um cenário momentâneo? É um cenário que vem aí há alguns anos se desenhando? Qual que é a tua leitura? Bom, a gente já tem uma dificuldade, né, estrutural que já acompanha, né, a economia brasileira de modo anterior à pandemia. A pandemia só agravou essa situação. De imediato, eu imagino, assim, entendo que o controle, né, manter a pandemia sob controle, né, manter o processo de contaminação dominado, digamos assim, e promover a vacinação de uma maneira mais ampla, são medidas essenciais nesse momento para tranquilizar não só esse investidor externo, como todos os agentes econômicos que fazem negócios com o Brasil e que eventualmente operam daqui de dentro mesmo, né? Então essa é uma questão mais imediata, né? Num segundo momento, acho que uma questão muito importante é cuidar desse ambiente de negócios, que agora vai ser, né, que tem essa oportunidade, que terá essa oportunidade pós-pandemia de se recompor de uma maneira mais competitiva, de uma maneira menos burocratizada, de uma maneira menos pesada do ponto de vista fiscal, e tudo isso pode contribuir, né, para tornar esse espaço mais atraente ao investimento externo. Olha, por exemplo, nas contas externas, o Brasil teve um déficit de mais de 7 bilhões. O que significa isso na prática? Bom, na verdade, esse déficit por mais incrível que possa parecer, um resultado positivo, porque ele foi o melhor resultado que a gente teve, né, em mais de uma década, né, em janeiro, né, num período assim de janeiro. E por que esse resultado é positivo, na verdade? Ou por que ele foi, apesar de ser um déficit, né, é o melhor resultado que a gente teve para esse período do ano, né? Ele, primeiro, representa, em grande medida, né, o impacto que a pandemia trouxe, né, sobre as contas externas brasileiras, né? Então, nós viajamos menos, as empresas remeteram menos lucros, a gente teve um desempenho precário da economia, e isso significou, inclusive, uma redução mais expressiva das importações, e tudo isso contribuiu para que esse déficit, na verdade, fosse menor do que aquele que era tradicionalmente esperado para esse período. Agora, por exemplo, né, falando aqui no cenário interno, né, altos aumentos aí de gasolina, os alimentos subindo no supermercado. Qual que é o reflexo, né, e qual o indicador que o investidor externo olha e fala, olha, é melhor a gente ter precaução, né, ter conservadorismo ao investir no país. Como é que funciona esse cenário, você vendo aí o investidor externo? Eu imagino, assim, na verdade, que a questão mais importante nesse momento seja você tranquilizar, né, em termos de ter uma linearidade na condução da política, de uma clara orientação de promoção da atividade econômica, de apoio à atividade econômica, de valorização. Então, um ambiente de negócios mais organizado, com regras claras, mais desburocratizado, eu acho que é um ponto muito importante para se considerar, né? A estabilidade macroeconômica, então você ter um ambiente econômico em que você tenha preços minimamente sob controle, ou que você tenha, né, um câmbio estável, ou que você tenha condições nesse espaço de se organizar e de planejar essa decisão de investimento são imperativos nesse momento, né? Porque
Fica complicado você tomar uma decisão num ambiente muito volátil. Então, garantir a estabilidade do espaço é um ponto essencial para atrair investidores. Agora, voltando um pouco para o cenário nacional, né? Tivemos comércios fechados, tivemos aí estabelecimentos que não resistiram à pandemia e tivemos muitos mortos, o que desacelera também o desenvolvimento econômico. Você citou aí, por exemplo, as pessoas não viajam, as pessoas deixam de consumir certas coisas, né? Qual o impacto disso a curto, a médio e a longo prazo? Eu gostaria de uma explanação sua em relação a isso. Bom, de imediato a gente tem um impacto direto na perda de dinamismo econômico, né, expressivo. Então, então, as pessoas gastam menos, as pessoas compram menos, as pessoas são mais cuidadosas ou priorizam elementos mais essenciais, por exemplo, alimentação, né? Então, os itens que são menos essenciais na cesta do consumidor, neste momento, seguramente vão para o segundo plano. Né? Então, garantir o suprimento do lar passa a ser uma questão prioritária. Então, por isso, a gente vai ter uma redefinição de padrões de consumo, a gente vai ter uma redefinição de gastos. Ao mesmo tempo, as empresas, né, precisam sobreviver à pandemia, e essa é uma questão importante. Né? A gente precisa garantir que essas empresas sobrevivam à pandemia para que, no momento, para que a gente possa vislumbrar uma estratégia de recuperação, né, no futuro. E esse sobreviver, né, à pandemia significa, né, inclusive, contar com apoio governamental para que isso aconteça, porque neste momento, né, o funcionamento da atividade econômica pode comprometer, né, os indicadores sanitários, e essa é a primeira variável que a gente não quer que seja comprometida. Uma consequência dessa perda de dinamismo, dessa retração da atividade, dessa revisão, é o aumento do desemprego. A gente já vem vivendo um processo de desemprego crescente, né, e ele tende a se agravar por conta desse momento, desse ambiente. Interessante essa colocação. Agora, a gente sabe que de toda crise, o mundo, né, leva tempo para assimilar e para se recuperar. Como é que você vê esse processo aqui no Brasil? Quais os fatores aí que podem gerar um aumento e uma retomada aí do crescimento e do desenvolvimento econômico? Bom, o primeiro ponto, controlar a pandemia. Né? Então, vacinação em massa, garantir que as pessoas estejam em condições de segurança sanitária é um elemento prioritário. Pós-pandemia, ou conseguido esse controle, uma questão essencial é dar suporte, né, para que as empresas passem por esse momento e tenham condições de se recompor, né, no futuro próximo, aí, em bases mais competitivas, né, dar condição ao consumidor, dar condição às famílias de consumir. Então, a questão do auxílio emergencial, por exemplo, ela é primordial, porque, embora não seja um valor ideal, mas ter um suporte para essa população, né, que não está sem renda, é essencial, exatamente. Além de garantir a sobrevivência dessas famílias, garante um mínimo de consumo e renda. Né? Se não é o suficiente, é um mínimo. Então, isso é um ponto muito, muito importante nesse momento. Né? E, por fim, acho que o essencial é protegido minimamente a estrutura produtiva, protegido minimamente o consumo, é repensar um plano de desenvolvimento aí para esse processo de recuperação, e cuidar, na verdade, da competitividade da economia brasileira junto às demais economias. Agora eu sei que é difícil prever, né? Mas você acha, passou a pandemia, você acha que em quanto tempo tem essa retomada? Eu gostaria que você fizesse um comentário em relações. Por exemplo, a gente teve um crescimento no Brasil nessa época do agronegócio. É uma atividade ainda em expansão
e, por exemplo, vamos aqui para o varejo, para o comércio, os supermercados tiveram crescimento em tempo de pandemia. Eu gostaria que você comentasse essa questão, fazendo uma analogia com a possibilidade que o Brasil tem de retomar a economia. Bom, é importante que a gente diga, por exemplo, que o comércio ele está num lado da cadeia diferente, né? O agronegócio ele tá numa outra ponta, né? Embora ele gere muito valor, ele gere divisa e seja uma atividade essencial nesse momento, né? Eu diria mesmo que é o setor dinâmico, né, da economia brasileira. É importante a gente lembrar que mais de 60% do nosso PIB é constituído de serviços e que esses serviços estão paralisados nesse momento por conta da pandemia. Então, apesar dos supermercados, por exemplo, terem sido um setor que teve um bom desempenho, porque as pessoas revisaram as suas decisões de gasto, priorizaram, né, a alimentação nesse momento, né, a gente, de fato, a gente vai ter esse setor crescendo, esse setor se desenvolvendo, ganhando uma proeminência maior nos próximos tempos aqui. Mas é importante que a gente cuide dos outros setores, né, da atividade produtiva nacional, da condição de competitividade da indústria, para que ela possa continuar existindo e se fortalecer nesse processo, né, para se preparar, inclusive, para uma transformação que já está em curso, né, e que a gente precisa considerar que é a quarta revolução industrial, uma revolução tecnológica, uma nova maneira de se organizar a produção, e a gente, de alguma forma, precisa se preocupar com essa modernização ao mesmo tempo. Agora, Leila, outro assunto importante, né? Como é que o Brasil é visto no exterior? E agora vamos tirar um pouquinho de lado a situação de pandemia. Como é que ele é visto no exterior em relação à credibilidade, em relação a eu vou investir o meu capital lá, eu vou ter retorno? Como é esse cenário, você pensando os países aí mais desenvolvidos e mais ricos, quando pensam em investir no Brasil? Como está a nossa credibilidade? Bom, na verdade, né, essa decisão está muito relacionada à questão das possibilidades de ganho. Então, por exemplo, os diferenciais de taxas de juros praticados no Brasil são um motivo muito historicamente interessante para a atração do capital estrangeiro. A gente não pode perder isso de vista, né? Junto com isso, né, a gente precisa olhar para as condições produtivas nacionais. Né? Então, o que eu imagino, eu percebo assim que o Brasil teve sempre um bom espaço de atração. O Brasil, historicamente, foi um país grande atrator de investimentos estrangeiros, né? Construiu a sua indústria ancorado nesse investimento estrangeiro. Então, esse investimento sempre teve um papel central na atividade produtiva nacional. Né? A gente sempre contou com esse recurso externo e a gente sempre foi atraente para esse investimento, né? O que precisa é recobrar o dinamismo econômico, né? E para que esse investimento volte. Agora você tocou no assunto, por exemplo, do auxílio emergencial, que é importante até para a subsistência de algumas pessoas, mas isso, de certo modo, move a economia. O que você acha que o governo poderia fazer, de repente cortar de algum lugar e colocar nesse auxílio a população? Você acha que é viável? Porque se torna numa grande discussão política, de repente o Senado pensa uma coisa, a Câmara pensa outra, os governadores dizem outra, o presidente da República pensa outra e o ministro pensa outra. Qual que seria a questão aí que nos leva a uma solução para esse auxílio emergencial? Como seria possível balancear essa situação? Bom, sabendo, né, tendo consciência de que esse auxílio ele é prioritário, o que a gente vê, por exemplo, hoje a gente teve a aprovação, né, em segunda instância do auxílio emergencial, né, na Câmara. Então, isso é um ponto muito importante,
né? Porque as pessoas perceberam isso. Na verdade, a grande questão é que você consegue flexibilizar, e é exatamente isso que esse auxílio está mostrando nesse momento. Você pode, né, nós estamos num momento em que é necessário flexibilizar, né, a rigidez fiscal e o limite de gasto do governo para que esse auxílio chegue às famílias, porque ele é prioritário, né? A gente não tem muita margem orçamentária no Brasil para deixar de cobrir outras áreas, né? Mas eu entendo que nesse momento, né, e é exatamente esse o movimento que a gente está vendo, né, de flexibilização desse orçamento do governo para que ele possa gastar mais e possa dar conta desse auxílio, porque essa é uma iniciativa prioritária nesse momento. Agora, na sua visão, em termos de crescimento econômico, em termos de investimento, 2021 já pode ser considerado um ano perdido dentro de tantas incertezas que nós temos? Bom, perdido eu não diria, né? Mas é um ano assim que começou com ele começou muito animado, as pessoas com muita expectativa de que a gente ia retomar a vida aos poucos, né? E a atividade produtiva representou isso, né? Uma retomada do comércio, aumentou de alguma forma a circulação de pessoas, né? Num primeiro momento, né? Mas infelizmente, né? O descontrole da questão sanitária fez a gente voltar atrás, e isso trouxe um balde de água fria nessas expectativas. Então, assim, a revisão, é possível que a gente tenha um crescimento esse ano? É possível, né? Deve ficar em torno do quê? De 2% a 3%, né? Que não repõe as perdas que a gente já teve, né? E não há outro caminho que não, né, controlar esse processo para que a atividade econômica possa ser retomada tão logo seja possível. Agora, dentro de tudo que a gente discutiu, nós já estamos indo para a fase final do nosso programa. Na visão da economia, o que as nossas autoridades, o que o nosso governo deve fazer aí para ter aí mais investimento internacional, que a gente sabe que isso pode mover o nosso desenvolvimento econômico? Bom, primeiro a gente tem que cuidar de ações que, de fato, promovam, né, a retomada da atividade econômica, bem entendido, após o controle do processo, né, das questões sanitárias, que são um fenômeno externo que afetaram a nossa atividade, né? Então, esse é um primeiro ponto essencial. Feito isso, né, como é que a gente retoma, como é que a gente cuida desse dinamismo, né, da atividade econômica, né, promovendo o crescimento do PIB, geração de emprego, geração de renda, né, para que a gente possa pensar numa nova fase, né, em que a gente possa trabalhar o desenvolvimento no Brasil com bases mais sólidas. E, junto com isso, melhorar as condições do ambiente de negócios, né? Então, a gente ter aí uma maior eficiência no processo burocrático para as empresas poderem atuar, né, de uma forma mais competitiva mesmo, né, dentro desse ambiente de negócio. Agora é interessante, até para a gente chegar aí já aos momentos finais do programa, gostaria de saber qual, na tua visão, é a área mais promissora. A gente falou um pouco do agronegócio, o setor de serviços vem crescendo muito, mas em termos de investimento internacional, qual que você acha que, na verdade, é a bola da vez? Bom, a gente teve muito investimento produtivo, né? O investimento estrangeiro, ele geralmente aparece, né, nas empresas multinacionais, na atividade produtiva nacional, de uma maneira mais geral, né? Hoje, uma questão que é importante da gente destacar é que a gente tem importantes decisões ou importantes promessas de retorno, né, em setores e organizações que investem, na verdade, né, em práticas de sustentabilidade, em responsabilidade social corporativa, né, em práticas de governança que primem pela transparência, né, pela adequação dessas organizações ao espaço em que elas estão. Então, independente do setor,
né, muito um setor específico que seja uma promessa, né, mas empresas, na verdade, que tenham essa preocupação, né, essa governança social, ambiental e corporativa, né, podem ser grandes atratores para esses investimentos. Leila, eu quero agradecer muito a sua participação nesse Alesp Conecta. A gente poderia falar um pouco sobre a situação aí dos investimentos internacionais no nosso país, num ano que está tão difícil aí, esse ano de 2021, que muitos acreditavam que a retomada já ia começar, né? Muita gente acreditava, virou o ano, acabou a pandemia, começa uma vida nova, mas não foi essa é a realidade que nós vivemos. Agradeço muito a participação nesse Alesp Conecta, Leila. Eu é que agradeço. Obrigada, Guilherme. Tá certo. Este foi mais um Alesp Conecta. Você continua com a programação da Rede Alesp. Eu convido você também a ouvir também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, Rede Alesp, e lá você fica informado de tudo que acontece no Parlamento Paulista. Até um próximo encontro. Tchau!